Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a composição do ar. Do que o ar é formado, quais são as camadas da atmosfera e quais são os principais gases poluentes que afetam a qualidade do ar. A atmosfera terrestre é composta por 5 camadas, cada uma delas tem uma extensão, uma temperatura e uma função diferente da outra. Então elas têm características próprias bem marcadas. A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre, que ela vai da superfície da Terra até a base da estratosfera. É na troposfera que a gente encontra os fenômenos meteorológicos como a formação das chuvas. E é também na troposfera que a gente tem uma grande parte dos gases que vão compor a atmosfera. Nas partes mais inferiores, mais baixas da troposfera, é que a gente tem os fenômenos da poluição atmosférica, principalmente aqueles causados e intensificados pela ação do homem. E é na troposfera que nós vivemos. A estratosfera, ela está um pouco acima da troposfera, é a próxima camada. E ela tem, por conta da sua altitude elevada, a gente tem uma camada de ozônio na estratosfera, que protege o nosso planeta contra a intensa radiação ultravioleta do Sol. Existem alguns poluentes que vão chegar nessa camada e vão trazer danos e uma rarefação, uma destruição, buracos nessa camada. A temperatura mínima é de menos 60 graus e a máxima de 0 graus Celsius nessa camada estratosfera. A mesosfera é a parte inferior, né? Ela é dividida em duas partes. Na parte mais inferior ela é mais quente porque ela absorve o calor da estratosfera e ela também é onde a gente vê os fenômenos dos meteoroides que entram em combustão, que a gente chama de estrelas cadentes, os bólidos, que são formados por conta na entrada desses corpos celestes na atmosfera. Então é nessa atmosfera que acontece nessa camada da atmosfera que acontecem esses fenômenos. A atmosfera, o próprio nome já diz, né? A camada mais quente da atmosfera. Isso porque tem uma grande absorção do calor oriundo do Sol através dos gases que existem ali. A gente não consegue determinar uma temperatura média para essa região, mas a gente sabe que pode oscilar bastante. A temperatura mínima dela é de menos 90 graus e a máxima de 1500 graus Celsius. E a exosfera é onde o ar já é bem rarefeito, é o que vai separar, né, os gases atmosféricos do espaço sideral. E a gente tem uma composição de hidrogênio e hélio nesse local. Muitos fenômenos que ocorrem nessa camada a gente consegue nem perceber por conta da distância que está aqui da superfície terrestre. Então a gente sabe que o limite entre as camadas da atmosfera depende muito dos fatores como condições climáticas, né, e a atividade solar. Então tanto a extensão quanto a temperatura de todas essas camadas a gente não pode levar como valor absoluto, porque tudo isso varia muito por conta das condições climáticas no momento. Olha só as camadas da atmosfera. Então aqui é a superfície da Terra. Então a gente tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tá? Então a gente tem alguns satélites de baixo nível que orbitam aqui na exosfera. As auroras boreais, elas ficam aqui nessa camada da termosfera, elas aparecem, né? E a mesosfera é onde a gente tem os balões climáticos, balões meteorológicos sendo lançados. A camada de ozônio aqui na estratosfera e as aeronaves, né, de longa distância viajam nessas seções aqui que a gente encontra de troposfera, estratosfera. O ar. O que é o ar? O ar, ele é essa quantidade de gases que nós temos aqui, todos para que diversos fenômenos aconteçam, inclusive todas as situações que acontecem no metabolismo dos seres vivos, dependendo de vários gases que está na atmosfera. Então, o ar, ele tem aí uma composição gasosa bem distinta, onde a gente tem o nitrogênio em maior quantidade, o oxigênio também em uma boa parcela e os outros gases, como o gás carbônico, o vapor de água e os gases que a gente considera os gases nobres. Então, olha só, o nitrogênio, embora seja o mais abundante, ele não consegue ser absorvido pelos seres vivos, apenas pelas bactérias, que fixam o nitrogênio e transformam em compostos nitrogenados. O oxigênio, que é utilizado pelos seres humanos e por todas as espécies aeróbicas.
o dióxido de carbono e metano, que são os principais responsáveis pelo efeito estufa, que intensificam também a absorção de calor aqui na superfície do planeta, e o gás ozônio, que ele é importantíssimo, né, na camada de ozônio, principalmente porque ele protege contra a radiação ultravioleta proveniente do Sol, UVB e UVC principalmente. O ar, então, ele tem um complexo conjunto de gases que compõem a atmosfera e ele influencia muito na vida da Terra. Por ser tão importante, a alteração na composição do ar pode ser aí por conta de ações da natureza ou até mesmo por conta dos fatores relativos ao ser humano, que o ser humano causa. A gente vê que a qualidade do ar e a qualidade da vida e até mesmo uma futura extinção em massa pode acontecer se não mudarmos o nosso modo de vida, o nosso modo de explorar os recursos da natureza e poluir o ambiente também. A atmosfera ela é muito importante porque diversos ciclos biogeoquímicos acontecem dependendo dos componentes atmosféricos. O que são os ciclos biogeoquímicos? Eles são os ciclos que envolvem os seres vivos, o ambiente e os elementos, as substâncias químicas presentes no ambiente. Então, na atmosfera, esses ciclos estão relacionados ao quê? A todos os processos que liberam gases, que fixam gases, ou então até nos ambientes aquáticos, no ciclo hidrológico, tudo isso está relacionado com os gases que compõem a atmosfera. Então, observe, a gente tem o ciclo biogeoquímico do carbono, que é exatamente o gás que sai através da respiração, que é o gás carbônico. A gente tem o carbono também compondo todos os seres vivos, e os seres vivos, quando morrem, entram em decomposição, também são reciclados em componentes inorgânicos, por isso que a gente chama ciclo, né? Porque ele vai passar de uma substância para outra, mas o átomo, o elemento químico, permanece. A combustão libera gás carbônico no ambiente, as erupções vulcânicas também, né? Os animais, todos os seres vivos, né? Até os vegetais, quando respiram, também liberam gás carbônico. E, por exemplo, o gás carbônico é absorvido na fotossíntese, né? O gás carbônico ele vai ser liberado quando tem queima de alguma coisa, quando se desmata, influencia também na quantidade de carbono na atmosfera. Esse ciclo aqui, a gente tem o ciclo, por exemplo, do nitrogênio, com as bactérias aqui que absorvem o nitrogênio, compõem em outros tipos de nitratos, amônia e nitritos. Aí os seres vivos se alimentam desses compostos nitrogenados. Liberamos também em formato de outros tipos de gases que podem também acidificar a chuva. Tem diversos ciclos biogeoquímicos importantes, como o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do enxofre, o ciclo do fósforo, enfim, diversos elementos químicos importantes para a composição da vida na Terra e que também está relacionado aos fenômenos atmosféricos. O gás ozônio, ele é produzido e destruído na atmosfera. O gás ozônio ele é formado por 3 átomos de oxigênio, formando aquela camada que a gente tem lá na estratosfera que vai impedir uma intensa radiação ultravioleta. É um filtro solar do nosso planeta. Porém, quando a gente utiliza algumas substâncias que têm compostos com cloro, como os clorofluorcarbonetos, que são CFCs, esses compostos, quando são liberados na atmosfera, eles entram em contato com a luz solar e esse cloro ele se desprende dessa substância. E aí esse cloro, quando chega nessas camadas mais elevadas da estratosfera, vai se combinar com o ozônio, quebrando a molécula de ozônio em oxigênio e calor. Então intensifica aí a luminosidade, porque a gente perde essa proteção do ozônio e acaba entrando maior quantidade de radiação ultravioleta aqui na Terra, podendo trazer danos ao material genético dos seres vivos, câncer de pele, problemas de catarata, problemas de saúde, e também a temperatura do planeta pode aumentar e trazer diversos danos à vida em todo o nosso planeta. Então a gente tem aqui a camada de ozônio sofrendo rarefação por conta dos compostos que destroem a camada de ozônio, então uma maior quantidade de radiação solar chegando no planeta. A chuva ácida é um outro problema também causado, né, por conta
de óxidos ácidos que são lançados na atmosfera, que formam os seus ácidos correspondentes quando eles vão se encontrar com o vapor de água. A chuva naturalmente ela é ácida, porém, quando a gente tem o vapor de água, que é proveniente aí da evaporação dos rios, lagos, mares e oceanos, ele está aqui na atmosfera e ele se encontra com os gases como dióxido de carbono, ele vai ficar mais ácido. Com esses óxidos ácidos, como dióxido de enxofre, né, os óxidos de nitrogênio, são todos óxidos que vão acidificar mais a chuva e aí vai trazer diversos problemas para os seres vivos aqui, para a fotossíntese, porque as folhas, elas não conseguem fazer a fotossíntese quando elas estão com a sua superfície muito acidificada. Então a chuva volta aqui para preencher rios, lagos, oceanos, vai ter uma acidificação dos oceanos, vai ter uma acidificação também no ambiente terrestre, no solo, prejudicando toda a cadeia alimentar. Olha só, as indústrias que liberam diversos gases aqui, que vão se combinar com as gotas de água, formando os ácidos, fazendo com que a chuva se torne ácida. Então ela vai ter as consequências: destruição da vegetação, acidificação dos solos e de corpos d'água, por conta de tanta liberação desses gases na atmosfera. Então a gente tem também vários poluentes atmosféricos que vão afetar aí a vida no planeta por conta da qualidade do ar que é modificada, né? O que são os poluentes? Qualquer substância que está presente na atmosfera em nível que faz com que o ar fique nocivo ou impróprio, que pode vir até por fenômenos naturais ou pelas atividades humanas principalmente. Além de alguns gases, tem material de partículas, né, que são emitidos por veículos e indústrias, que também geram graves problemas ao meio ambiente e à saúde. Então, olha essa tabela. Os poluentes, né? O dióxido de enxofre é um gás tóxico incolor que pode formar material particulado de diâmetro reduzido. Quem emite? Principalmente vulcões, porém tem pela queima de combustíveis fósseis que contenham enxofre em sua composição. O que causa agravamento dos sintomas de asma, problemas de respiração, causador da chuva ácida também. O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele também é um gás incolor e inodoro. Ele tem aumentado muito sua concentração pela ação humana, causada pelas queimas de combustíveis fósseis, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global. Os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio que podem ser encontrados nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A principal fonte de emissão, petróleo e os derivados de petróleo. Efeitos para o meio ambiente. O metano, que é um gás de hidrocarboneto mais simples que existe, tem um papel muito importante no efeito estufa, que é o metano liberado principalmente pela criação dos bovinos. O ozônio, quando está na troposfera, é poluente. Se está na estratosfera, ele é ótimo para nós. Na troposfera, né, ele é formado, e também na estratosfera, a partir de outros componentes atmosféricos, e ele é altamente oxidante. Na troposfera, quando ele é poluente, ele é formado por reações complexas envolvendo dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos com a participação da radiação solar, o que pode causar problemas cardiovasculares e respiratórios como asma, enfisemas e bronquites. E esse gás ele pode ser uma alternativa mais satisfatória para a desinfecção da água do que a convencional que a gente usa pelo processo de cloro, usar o cloro. O monóxido de carbono, ele é um gás inodoro e incolor e ele é lançado pela emissão incompleta, né, pela combustão incompleta aí dos compostos, né, quando a gente tem as reações de combustão. Ele é altamente tóxico por ter alta afinidade com a hemoglobina do nosso sangue, causando morte por asfixia. E material particulado, que são partículas sólidas de composição complexa e variadas, com tamanho bem pequenininho, que é causado pela queima de combustíveis fósseis de biomassa, por emissões de amônia na agricultura, emissões de obras e pavimentação de vias. E quanto menor o seu tamanho, maior a sua capacidade de entrar nas vias respiratórias, causando vários danos ao nosso sistema respiratório.